Olá pessoal, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos nesse momento. Para aqueles que irão adentrar nessa live, para aqueles que vão assistir mais tarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja e que o Senhor venha fazer infinitas coisas na sua vida, pois a palavra do Senhor vai dizer que Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele está presente sobre todas as coisas sobre a nossa vida. Amém? Hoje uma live a respeito da graça de Deus, juntamente com a amiga Bárbara Alexandra, que se congrega ali na Igreja do Evangelho Quadrangular, e é uma grande honra, né, que essa pessoa de Deus, uma grande mulher de Deus, esteja presente aqui na live e que vai ser instrumento de Deus para não a minha vida, mas para todas as pessoas que irão ver essa live. Eu acredito que o Senhor vai falar poderosamente, né? E deixa o Senhor te usar, servo de Deus, para muitas pessoas. Deixa o Senhor acrescentar palavras aí na sua boca. Você está com a oportunidade para falar a respeito desse tema, para dizer o que é que a graça de Deus significa para você, enfim, deixa Deus te usar. Bom dia, tudo bom? Tudo Tá bem? me ouvindo direitinho? Sim. Tá dando para ouvir? Tá dando sim. Não? Fala. Bom, primeiramente eu agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite, né? É a primeira live que eu faço, então assim, que eu participo, então qualquer coisa eu me desculpe. E quando você falou o tema graça, né, a gente sabe, né, resumidamente, que graça significa favor imerecido, né? Nós não merecemos, mas recebemos de Deus porque Ele é bom. Então, eu gostaria, nessa manhã, de deixar um versículo, que é um versículo que eu gosto muito, que Paulo, né, está escrito lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, que é onde que Paulo ele tem um espinho na carne, né, para quem conhece a história de Paulo, e ele pede a Deus, né, para estar tirando esse espinho dele. E eu acho bem assim, maravilhoso, interessante a resposta que Deus dá para ele, né? Deus fala com ele que a graça dele o basta, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas dele. Então, sim, a mensagem que eu gostaria de estar deixando hoje é essa, que mesmo diante as lutas, mesmo diante as batalhas que a gente passa todos os dias, né? Cada um tem a sua luta, cada um sabe da sua história, mas eu gostaria de deixar uma mensagem aqui falando que Deus, Ele nos dá força para vencer qualquer tipo de luta, Ele nos dá força para vencer qualquer batalha. A graça dele nos basta, a graça dele nos sustenta. Então, esse versículo eu gosto muito dele por causa disso, porque às vezes, mediante as lutas, as situações difíceis, né, que passamos, às vezes nós queremos desanimar, queremos desistir, né, chutar o balde, como se diz, mas Deus hoje, através dessa live, Deus quer falar com cada um de nós para não desistir, para não parar, porque Ele nos sustenta, né? Ele, a força dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Somos falhos? Somos pecadores? Somos. Mas Deus, Ele nos abençoa. E tem um outro versículo que está escrito em Efésios, capítulo 8, que fala assim, que nós somos salvos pela graça, né? Que não é pelas obras, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então a gente vê como que o favor de Deus é conosco, como que Deus é perfeito, que o favor dele, o amor dele nos alcançou. Eu gosto muito de falar isso no meu perfil, que o amor de Deus nos alcançou, né? Ele nos amou tanto, tanto, a ponto de enviar um único filho, né? Para morrer por cada um de nós. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus ele é tão grande que ele alcançou cada um de nós. Né? Jesus, ele sofreu por cada um de nós justamente porque ele nos ama. Então, o que eu gosto muito de enfatizar, deixar claro, é que a gente não ter medo de se aproximar de Deus, né? A Bíblia fala que se a gente chegar a Ele se chegará a nós. Ou seja, Deus ele está de braços abertos para nos receber. Então, seja qual for a situação
difícil que você esteja passando, lembre-se disso. O amor de Deus nos alcançou. Lembre-se disso, que a graça de Deus nos basta, que Ele está nos protegendo, está nos guardando. Basta a gente confiar no poder dele. Agora eu passo a palavra para você, se acaso você quiser acrescentar em cima desse versículo. É justamente isso, Bárbara. Você estava até falando a respeito do versículo que veio assim na minha mente e eu estava estudando assim um pouco, né? Esse último versículo que você falou a respeito da graça, a respeito da salvação que veio de Deus, né? Então, se a gente for analisar, se a gente for ver, essa graça, ela se expande, ela alcança cada irmão, a cada pessoa que se encontra fraco, que se encontra desanimado, ou até mesmo que pensa em desistir ou matar a sua vida, né? Porque a gente analisa a cada minuto, a gente percebe, né? Como era a nossa vida sem Jesus, como era a nossa vida antes da gente conhecer a Cristo, antes da gente conhecer esse poder, essa graça maravilhosa. A gente não era nada, né? A gente era escravizado pelo diabo, a gente tinha uma alegria totalmente falsa, totalmente passageira, mas quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos, né, essa paz que excede a todo entendimento, a gente encontrou a alegria, a gente encontrou o amor, a gente encontrou um verdadeiro caminho a prosseguir, a gente encontrou um horizonte para a gente ver, né? Então, essa graça, ela veio num momento de uma pessoa que ele vai declarar muito isso, porque ele foi um homem que ele foi perseguido, ele foi um homem que foi caluniado antes dele ser Paulo, ele foi Saulo de Tarso, né? Então ele foi um homem que ele perseguia os cristãos, ele foi um homem que ele matava famílias assim, tudo, mas quando ele conheceu a essência, quando ele conheceu o caminho, quando ele conheceu a verdade, ele encontrou a verdade e ele acabou se transformando no apóstolo Paulo, né? Ele foi conhecendo essa graça, ele foi conhecendo esse poder e até mesmo ele pensou em desistir, né? Como ele vai dizer lá em Coríntios, né? Ele faz isso por 3 vezes, mas o Senhor ele vai dizer que a graça dele bastava a ele e que o amor dele se aperfeiçoava nas fraquezas. Isso significa muitas das vezes para a nossa vida, porque a nossa vida como cristão, como servo de Deus, a gente vai ver e a gente vai perceber que não é fácil. Não é simplesmente a gente dar glória a Deus, não é simplesmente a gente dar aleluia e a gente dizer que vai tudo bem, né? A gente vai ver e a gente vai perceber que a gente vai ter que matar um leão por dia, um gigante por dia. A gente vai ver que a gente vai ter que pelejar inúmeras vezes, né? Então a nossa vida como servo e servo de Deus vai ser de batalha, vai ser de luta. A nossa vida vai ser da gente aprender a cada dia, né? Mas a gente perceber, sem a graça de Deus, eu não sou nada. Sem o poder de Deus, eu não sou nada. Como Davi mesmo vai declarar lá no Salmo 51, né? Davi ele vai declarar: Senhor, não retiras de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da tua presença. Isso significa o quê? Eu posso ter dinheiro, eu posso ter uma casa, eu posso ter inúmeras conquistas na minha vida, mas sem a graça de Deus, eu não sou nada. Sem a graça de Deus, eu não consigo viver. Sem a graça de Deus, eu não consigo prosseguir. Então, isso traz um aprendizado, mas, ao mesmo tempo, traz um ensinamento muito grande na nossa vida, né, amiga? Porque sem a graça de Deus, eu não consigo sobreviver. Sem a graça de Deus, eu não consigo adorar Ele, né? É interessante estar falando que em Mateus, né, capítulo 11, versículo 28, fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus, ele disse isso, né?
Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão desanimado por causa das lutas, né? Mesmo aquelas lutas que vencemos, né? A gente fica, como é que eu posso falar? A gente às vezes fica cansado porque a gente lutou, né? Então a gente precisa buscar renovo em Deus. Foi até um vídeo que eu subi hoje no meu canal, no YouTube. Né, se alguém quiser conhecer, chama EPE da Bíblia, justamente sobre isso, renovo. Às vezes a gente não quer desistir, a gente não quer parar, mas às vezes o cansaço está tão grande que a nossa mente, o nosso corpo quer parar. Mas a verdade é que a gente quer alguém para nos socorrer, a gente quer alguém para nos dar a mão, alguém para nos trazer o alívio. E Jesus está falando isso: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está nos chamando. Está cansado? Vem até mim, que eu te dou, né, o refrigério, que eu te dou o alívio, que eu te faço descansar. Então a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa criar o hábito, né, de procurar cada dia mais se relacionar com Deus, ter um relacionamento sólido com Ele. E quando eu falo isso, eu digo no sentido de que buscar aprender mais sobre Ele, buscar saber mais sobre Ele, buscar realmente se encher do poder dele. Não é só tratar Deus como uma segunda opção, não. Melhor dizendo, não tratar Deus como uma segunda opção, mas sim tratar Ele como a primeira opção, como alguém que faz parte realmente da sua vida, alguém ali que você conversa, alguém ali que você conta os seus segredos, alguém que você pede ajuda. Deus, ele é tão maravilhoso que ele é pai, a gente pode contar com ele. Muitas das vezes, algumas pessoas, ente querido, tem situações que eles não conseguem nos ajudar, né? Tem situações que eles não conseguem estar ali nos dando um suporte. Mas Deus, ele pode tudo. O tempo todo Deus está conosco. Mas nós precisamos confiar mais nele, buscar mais da graça dele, porque ele é conosco. Pode continuar, amigo. Né? Então, assim, gostaria, né, de deixar essa palavra para quem está ouvindo. Cria um relacionamento com Deus, sabe? Ele está o tempo todo conosco, né? Ele nos provou o amor dele, enviando o filho dele para morrer por nós. E Deus, ele quer isso, ele quer construir um relacionamento conosco, né? Não só eu digo assim, não só de pedir a ele, né? Mas assim, de falar com ele, mostrar para ele que ele é importante para nós. Lógico que ele conhece nossos pensamentos, que a Bíblia fala, né, que ele sonda os nossos corações, ele sabe aquilo que a gente quer antes mesmo de pedir. Mas por que ele fala conosco para poder pedir? A Bíblia fala, né, que aquele que bate, né, aquele que procura encontro, aquele que bate, a porta vai se abrir. Por quê? Porque ele quer que nós mostramos para ele, né, apesar dele saber, o quanto ele é importante para nós, né, construir esse relacionamento. Por exemplo, alguém que é pai. Alguém que é pai, filho, apesar do pai saber o que o filho. O pai é bom quando o filho pede ele, né? O pai é bom quando o filho mostra para ele, não, pai, eu dependo de ti. Então, Deus, ele nos ama, então ele quer que nós mostramos para ele como nós dependemos dele, né? A gente está vivendo num mundo onde que muitas pessoas, né, acham que não depende de Deus, mas todos nós dependemos de Deus, né? Ele que nos deu o fôlego da vida. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje nessa live é essa. Independente do que você esteja vivendo, independente da sua situação, saiba que Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia fala isso. Deus, ele está pronto para nos socorrer. Deus, ele está pronto para nos ajudar. Então, é essa mensagem que eu quero deixar essa manhã para cada um de vocês que está ouvindo essa mensagem ao vivo ou que vai ouvir depois, vai ver depois da live. Confia no Senhor, que ele está de braços abertos para te receber e para te ajudar. Amém, amiga. É justamente isso. E você completou todas as palavras assim a respeito desse tema. E eu creio que Deus ele te usou, creio que Deus ele falou e vai falar, né, para as pessoas que irão assistir, que irão adentrar, irão ver essa live depois. E é justamente isso, gente. A graça de Deus, ela é infinita sobre as nossas vidas. Basta você querer, porque Deus, ele é um Deus amoroso, é um Pai justo, é um Deus que está presente ali em todos os momentos ali da nossa vida.
um ponto que você falou e eu adquiri assim para a minha vida, não é questão de que Deus ele esteja longe para que ele não venha abençoar e para que ele não venha falar conosco, né? O problema somos nós mesmos, nós seres humanos, porque a gente fica naquele pensamento de falhar, naquele pensamento de pecar, e muitas das vezes o erro está em nós mesmos, porque a gente não quer mudar. E existe mudança para isso acontecer, né? Existe algo para ser projetado, mas muitas das vezes a gente não quer mudar, a gente quer continuar naquele erro, a gente quer continuar naquela falha, e não tem como a graça de Deus, ela não será em nós, sabendo que a gente vai ficar no pensamento de falhar, a gente vai ficar naquele pensamento de pecar, a gente vai ficar naquele pensamento de querer ficar naquele pecado, a gente ficar naquele erro, a gente continuar naquela mesmice, e a gente não tem aquele pensamento de dizer, não, hoje é o dia de eu mudar, hoje é o dia de eu querer a graça de Deus, hoje é o dia de eu aceitar. Hoje, que você venha colocar no seu coração hoje que a graça de Deus ela está aberta para você, que o poder de Deus está aberto para você. E assim como o Senhor ele me alcançou, assim como o Senhor alcançou a nossa irmã que foi dada por Deus aqui, o Senhor ele quer te alcançar também, meu irmão. O Senhor ele quer te alcançar também, minha irmã. Você que vai assistir essa live, o Senhor ele quer alcançar também. E eu tenho certeza que quando o Senhor ele entrar no seu coração, ele entrar na sua vida, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não E vai outra ser. coisa, você falou em questão de erro, uma coisa que eu gosto muito de falar é que o nosso pecado, os nossos erros não contaminam Jesus. Tem pessoas que têm medo de chegar até Jesus, tem pessoas que têm medo de vir até Jesus porque pensa assim, ele é santo, Jesus é santo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. E tem gente que tem medo de chegar até Jesus justamente por isso, porque, nossa, Deus é santo, eu pecadora chegar até ele, só que o nosso pecado, os nossos erros não contaminam Jesus, mas a pureza dele nos purifica. Então, a Bíblia ainda fala, né, para nós chegarmos até ele como nós estamos. Por quê? Porque quando nós chegamos com nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, o poder dele, como ele falou com Paulo, se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele vai nos purificando, ele vai nos limpando, ele vai nos dando a condição de permanecer limpo. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente erra. Então, precisamos dele para que ele nos mantenha limpo, para que ele nos lave. É aquela questão, é igualzinho um filho, usando o exemplo de novo, de um pai, um filho, né? Por exemplo, acabou de tomar banho ali, a criança acabou de tomar banho. A mãe fala com ele, não se suja, você tá limpo, né? E a mesma coisa, Deus fala conosco, Deus ele nos limpa e ele nos fala, não se suja, né? Através da palavra dele, ele vai nos mostrando o caminho, né? Que devemos seguir, né? Que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por ele. Então ele vai nos mostrando ali como se manter limpo. Só que a gente é falha, a gente é pecador. Então é aquela criança, acabou de tomar banho, a criança vai lá e se suja de novo. Mas aí os pais vão lá, dá banho de novo, limpa aquela criança de novo. Ou seja, é mais ou menos isso. A gente, Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica. E mesmo quando a gente erra e a gente pede perdão, se arrepende de todo o coração, ele vem e nos limpa de novo. Porque ele conhece, ele sabe que a gente é falha. A Bíblia fala que Deus ele se lembra que a gente é pó, ou seja, Deus ele lembra que a gente é falho, a gente é pecador. Então ele vem e limpa de novo. O que a gente tem que fazer é o quê? Permitir que ele nos limpe. Tem uma passagem na Bíblia onde que Jesus ele resolve lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro ele fala, não, Senhor, eu não. Porque Pedro ele sabia, né, que Jesus é santo, né, filho de Deus. Então Pedro tem aquele receio de deixar Jesus lavar o pé dele. Então Jesus fala com ele e o convence que ele precisa ser lavado, né? Que ele precisa lavar o pé dele.
Então, Jesus está falando conosco hoje. Não tenha receio de se aproximar de Deus, mas se aproxima dele, que ele vai nos lavar, ele vai nos limpar, porque ele é santo, né? Ele é maravilhoso e ele é misericordioso. Amém, minha irmã. Para completar as palavras, né? Para a gente encerrar essa live reflexiva, como o Tiago mesmo vai dizer, né? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, né? Então, o convite da graça, o convite do amor de Cristo, ele está aberto para você que vai ver essa live, para você que está chegando também. O convite está aberto hoje. É você se achegar a Deus e ele vai se achegar dentro de você. Ele vai se achegar perto de você, porque Deus é a vida por completo. Então, acredito que Deus ele vai falar com você nessa live reflexiva, a qual você vai ver a mais tarde, ou amanhã, ou depois de amanhã, eu não sei. Mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai entrar em você e você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu tenho certeza que a graça de Deus ela vai te alcançar, ela vai te libertar e ela vai fazer infinitas coisas sobre a sua vida. Então, acredito que Deus ele falou conosco, né, na grandeza desse dia. E eu quero agradecer a nossa irmã Bárbara Alexandra. Muito obrigada, muito obrigado. E eu tenho certeza que Deus ele usou você para a minha vida e para muitas vidas a qual É irão Deus. ver essa live. Eu te agradeço muito mesmo. E como eu falei com você, né, na mensagem, é sempre bom conhecer pessoas que nos edificam. É sempre bom conhecer pessoas assim que nos fazem bem, né? E quando eu vi os seus vídeos, eu vi assim que verdadeiramente você é uma grande mulher de Deus. Eu vi autoridade, Ah, glória a Deus. eu vi ousadia assim quando você estava falando assim nos seus vídeos assim tudo. E eu me senti muito impactado, né? E eu quero deixar uma palavra também para a qual eu estava vendo, né? E eu vi assim a autoridade, a ousadia a qual Deus ele estava usando você. A palavra que Deus ele colocava no meu coração é que ele ia aumentar o seu ministério. Ele ia levar o Ah, seu glória a ministério Deus. mais além, sabe? E não é simplesmente em igrejas, mas é em casas, em pessoas que estão doentes, assim, de alma. O Senhor, ele vai te levar, o Senhor, ele vai te conduzir, e grande é a obra que o Senhor, ele tem na sua vida, minha irmã. Grande é a obra. Ah, E glória a Deus por seu isso. tempo pedirá e vá na frente, porque vai se levantar gigantes, vai se levantar grandes empecilhos para que você venha desistir, para que você venha se abater e tudo, mas o Senhor, ele é contigo. O Senhor somente diz isso para você. Vai nessa tua força, se levanta, se anima e apenas acredita que eu sou Deus na tua vida. Porque a ousadia Amém. que eu tenho te colocado é uma ousadia muito mais além. Eu vou acrescentar, eu vou aumentar muito mais essa ousadia, essa autoridade, esse poder que eu vou aperfeiçoar muito mais na sua vida. Então é isso, minha irmã. É essa palavra, é essa revelação que eu deixo para você também, porque não é simplesmente você entregar para a gente, né? Mas o Senhor ele também quer entregar também para você. Também agradeço mais uma vez pela oportunidade. E deixando uma última mensagem para quem está vendo, gostaria de falar que Jesus ama todos vocês e que ele continua tendo poder. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, Deus ele continua realizando sonhos, ele continua nos abençoando. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, entrega na mão de Deus, peça sempre a orientação de Deus. A oração é a nossa maior aliada, né? Porque Deus ele vê o futuro, ele já viu o futuro. Então, ore a Deus nas decisões que você for tomar, pede Ele para te abençoar o seu dia. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que abençoe o dia de cada um de vocês, que venha ser uma bênção para a glória e honra dele. E mais uma vez, obrigado, Wesley, pela oportunidade. Que Deus te abençoe, tá? Toda a glória e honra é de Deus. E eu te agradeço muito pelo convite, tá? Amém.
Eu é que agradeço, né, por você ter aceitado e pela honra também da sua presença e tudo. E meu desejo é que essa amizade que brotou, que começou, né, que venha frutificar e que venha crescer muito mais e mais, né, irmão? Porque é sempre bom amizades assim que venham da parte do Senhor, né? Então eu quero encerrar só orando mesmo, né, pela nossa vida e por aquelas pessoas que irão ver essa live. Amém? Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Santo soberano, Deus de poder e de glória. Eu quero te agradecer por esse momento, a qual o Senhor concedeu e a qual o Senhor separou. Pai, que a tua graça, Senhor, venha alcançar, Pai, a cada família, a cada pessoa que irá adentrar, irá ver essa live, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor falou aos nossos corações e eu creio, Pai, que somente o teu poder se aperfeiçoa em nós. Como o apóstolo Paulo vai dizer, Senhor, que a salvação vem pela graça e a graça, Senhor, é o teu dom, Senhor. É um dom, Senhor, teu. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida, Senhor, da irmã, Senhor, da Bárbara Alexandra, a qual, Senhor, teve esse momento, teve esse tempo, Senhor, a qual foi usada por Deus. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, abençoar mais a tua vida, seu ministério. E assim, Pai, que o Senhor venha, Senhor, conceder, Senhor, vitórias, conquistas, Senhor, sobre a vida dela. E assim, Pai, que o Senhor venha estar conosco da grandeza desse dia, hoje e para todo sempre. E amém. Amém. Fique com Deus, Então, tá? amém, filha. Então é isso, gente. Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que irá ver essa live, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que você tanto precisa. E amém. Amém.